Hoje é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, comemorado nesse sábado, e é uma oportunidade de reflexão sobre os direitos femininos e de celebração das conquistas das mulheres também. Uma delas, legislativa, inclusive, mais destacada em relação à proteção da mulher, é a lei do feminicídio, que completa 10 anos exatamente amanhã. Para a gente entender quais benefícios essa lei trouxe, nós convidamos aqui para o Fast News da Jovem Pan, Renata Furbino, que é professora de Direito Criminal. Professora Renata, boa tarde, melhor dizendo. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Nonato. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. São 10 anos dessa lei. Qual é a avaliação que a gente pode trazer, Renata, a partir da promulgação da lei? Que tipo de benefício que nós começamos a trazer para as mulheres aqui no Brasil com a lei do feminicídio? Primeiramente, em razão do dia, presto aqui minhas homenagens a Ângela Diniz, a Márcia Barbosa, a Mércia Nakashima e todas as outras vítimas de feminicídio ao longo aí na nossa história judicial brasileira. Em relação ao feminicídio, a partir de 2015, a gente tem essa inserção no crime de homicídio. E o que alterou? As penas mínimas e máximas. Então, eu tenho uma discussão de pena mínima de 12 anos e 30 anos a pena máxima. Em outubro, agora, eu tenho uma nova lei do feminicídio, e agora esse crime é um crime autônomo. Então, descola do artigo 121 e torna-se aí um crime autônomo no artigo 121A. E qual que é a novidade, vamos dizer assim? Eu tenho uma pena de 20 a 40 anos. Para o nosso telespectador ter uma noção, é a maior pena relacionada ao ordenamento jurídico brasileiro. Nonato, o que quis o legislador aí com o aumento dessa pena? Mostrar que estamos completamente intolerantes à violência de gênero. Apesar da gente entender da complexidade do assunto, a ideia aí foi uma busca de prevenção para a gente diminuir essas estatísticas que assolam aí nós mulheres, principalmente que a cada dia a gente se vê numa situação de feminicídio. Professora, o nosso comentarista Gustavo Segre também participa da entrevista. Pois não, Segre? Sim, boa tarde e obrigado pelo seu tempo e seu conhecimento. Qual seria o empecilho para que essa aplicação da lei tenha mais rapidez? Porque a gente observa que quando se trata de questões penais, a polícia pega os bandidos, aqueles criminosos, no caso agora que fizeram ou cometeram algum feminicídio, mas a justiça começa a liberar sem tanta preocupação de cumprimento dessa pena. Não seria interessante que esse tipo de punição seja com cumprimento efetivo, sem nenhum tipo de possibilidade de que o bandido, o criminoso, abandone a prisão antes do tempo? O que acontece agora com essa nova lei do feminicídio, Propôs o legislador medidas mais graves para que esse acusado e condenado pela prática do feminicídio fique mais tempo em regime fechado. Por exemplo, ele agora, para progredir do regime, para sair de um regime fechado para um regime semiaberto, ele tem que cumprir 55% da pena. E nesse contexto é vedado a ele o livramento condicional. A gente tem que atentar que é preciso aí, uma atuação cooperativa, tanto do sistema de justiça pré-processual, tanto do processual, desde que não haja atropelos nas garantias, O legislador propôs aí agravar essas situações afetas à progressão, à vedação de livramento, com o propósito, justamente como você disse, Gustavo, para que essas pessoas realmente sofram a punição e para que haja a prevenção, para que tenhamos cada vez menos feminicídios. O que a gente vai perceber aí ao longo da história e ao longo do tempo? Quais serão os impactos desse agravamento de pena e dessa regressão, vamos dizer assim, desse aumento aí da quantidade de tempo de cumprimento para a progressão. Porque como eu tenho essa lei nova a partir de outubro, esses dados estatísticos vão surgindo e a gente vai ver aí como que vai se dar e principalmente essa sensação da sociedade de impunidade em face desses crimes. Pois é, professora, em cima disso que pergunta o Segre, e em cima dos dados que a gente acaba acompanhando de perto, a gente percebe que, infelizmente, o feminicídio ainda é algo muito presente na sociedade
brasileira. Historicamente, como é que a senhora classifica isso? Isso vem de uma sociedade que é patriarcal, de uma ideia de que a mulher é uma posse, e como é que a gente poderia tentar reverter esse cenário, independentemente da lei do feminicídio, professora? Muito importante tocar nesse ponto, Nonato, porque a gente sabe que nem sempre uma mudança legislativa altera culturas, não é? A gente se depara num contexto realmente patriarcal, de subordinação e de dominação. E quando a gente fala nesse contexto, a mulher é vista como res, né? No direito é como coisa. E quando há a perda dessa coisa, o que comumente o homem faz? Ele mata a coisa. E aí, nesse contexto, o que a gente precisa? Já que o feminicídio é o cume das violências contra a mulher e dessa violência de gênero, dessa coisificação. A gente precisa repensar a nossa sociedade, repensar num sentido de igualdade de gênero, dos papéis sociais e buscar aí, com essa educação, e aí eu estou falando num todo, porque no feminicídio a gente chega no cume da violência, buscar entender esses mecanismos e aí uma prevenção efetiva, que começa, vamos dizer assim, em casa, né? Quais são esses papéis, a ideia de igualdade e que a mulher não seja vista como coisa, porque quando o amor acaba, a gente corre sério risco de morrer e esse não pode ser o fim, né? O amor acaba e novos amores virão. Então eu acho que a gente tem que pensar por aí. Olhando aqui para o Dia da Mulher de uma maneira mais ampla, professora Renata, quais são os avanços que a gente consegue observar nesses 50 anos em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, não só no Brasil, mas também no exterior? Há muitas conquistas, mas imagino que a gente ainda esteja em falta com essas mesmas mulheres, não, Renata? É importante, a gente já tem agora uma tutela de direitos, né? O legislado no Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha, uma das leis mais modernas do mundo. O que a gente precisa é a efetivação desses direitos, porque o que ainda há muita subnotificação das violências, por medo, por uma questão de dependência econômica. A mulher cada vez mais aí tem conseguido a sua independência, tem conseguido aí o espaço que é dela. E o que a gente precisa é cada vez mais essa efetivação, né? Para que a gente diminua esse oceano da teoria e da prática. E aí, com capacitação do sistema de justiça, com a efetivação dos direitos e para uma dignidade, para que a gente possa sair para trabalhar e voltar vivas, né? Não como uma capa de jornal, como uma notícia sensacionalista ou com uma situação de violência brutal, de degola, de morte, dentre outras violências que a gente sofre diariamente. A gente agradece aqui a participação da Renata Furbino, professora de Direito Criminal, falando à Jovem Pan. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, Renata. Um abraço, Nonato, um ótimo dia para todas nós.